O nascimento de Jesus, o Filho de Deus, bom, isso foi um evento planejado na eternidade, sabe? Profetizado ao longo de toda a história. Mas quando finalmente aconteceu, provocou reações muito distintas e poderosas no mundo. Pois é, desde o comecinho, o anúncio de que um novo rei tinha nascido na Judéia gerou basicamente 3 tipos de resposta. E hoje nós vamos mergulhar nessa história para entender como os ecos daquele tempo ainda ressoam e, de forma muito poderosa, em nossos dias. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse. A gente começa com o anúncio que abalou Jerusalém. Depois vamos examinar a adoração daqueles que buscaram, a hostilidade dos que se sentiram ameaçados e a indiferença daqueles que mais deveriam saber. Vamos ver como a mão de Deus protegeu seu plano e, no fim, como essa mesma pergunta chega até nós. Então, imagina a cena. A gente está em Jerusalém, o centro do poder. É aqui que homens sábios, magos, vindos lá do Oriente chegam. E eles não chegam com uma saudação, não. Eles chegam com uma pergunta bombástica, uma pergunta que abala as fundações da cidade. Dá para imaginar o impacto disso? Essa pergunta não foi um sussurro, foi uma verdadeira onda de choque. O texto bíblico diz que o rei Herodes ficou alarmado e, com ele, toda Jerusalém. De repente, o nascimento de um bebê, numa aldeia qualquer, vira uma crise política e religiosa no coração da nação. Agora, vamos olhar para a primeira reação, a daqueles que buscaram, que viajaram de tão longe, guiados por uma luz no céu. A reação da adoração. O que é muito interessante aqui é que os magos não eram figuras míticas de cartão de Natal. Não, eles eram intelectuais, cientistas da sua época, conselheiros de gente poderosa. A jornada deles não foi um passeio no parque, foi um empreendimento caríssimo, arriscado, que durou meses, e tudo isso por causa de uma estrela e da convicção de que um rei tinha nascido. E aqui a gente vê um contraste brilhante. Os magos, eles tinham um conhecimento parcial, o que a gente chama de revelação natural, que veio pela estrela. Mas o que eles fizeram com esse pouco conhecimento? Eles agiram. Viajaram, buscaram e, com humildade, pediram ajuda aos especialistas em Jerusalém, que tinham a revelação especial, as Escrituras. E quando finalmente encontraram o menino, olha só a profundidade da adoração deles. Os presentes não foram aleatórios. Ouro, para um rei. Incenso, que se usava no templo, para Deus. E a mirra, usada para embalsamar os mortos, já apontando para o sacrifício dele. Pensa nisso. Sem nunca terem lido os profetas como os sacerdotes, esses estrangeiros entenderam a identidade completa de Jesus. Rei, Deus e Salvador. Bom, agora a gente muda completamente de cenário. Vamos para a segunda reação, que é o oposto da adoração, a hostilidade violenta de um tirano ameaçado, o rei Herodes. Para a gente entender a reação de Herodes, a gente precisa entender quem era esse homem. Ele não era só um rei, ele era um tirano paranoico cuja história é manchada de sangue. Ele matou rivais, conselheiros, até a própria família para proteger o trono. Para um homem assim, a notícia de um recém-nascido rei dos judeus não era uma boa nova, era uma declaração de guerra. A hipocrisia de Herodes é algo que chega a dar calafrios. Ele chama os magos em segredo e diz: "Me avisem, para eu também ir adorá-lo." Mas as palavras dele eram só uma máscara. Como a gente vê aqui, por trás da falsa piedade havia um coração assassino. O objetivo dele não era adorar Jesus, era eliminar Jesus. Então, o ponto central é este. Para Herodes, esse novo rei não era uma fonte de esperança, era uma ameaça mortal ao seu reino aqui na terra. A chegada de Cristo força uma escolha. Ou nos curvamos em adoração, ou nos levantamos em hostilidade para proteger nosso próprio trono. Herodes fez a sua escolha. E agora a terceira reação. E essa talvez seja a mais perturbadora de todas: a fria indiferença dos especialistas religiosos. Essa é a pergunta que fica no ar. Herodes pergunta, onde o Cristo deve nascer? E os principais sacerdotes e escribas, eles têm a resposta na ponta da língua citando o profeta Miqueias. Belém fica a menos de 10 quilômetros de Jerusalém. Eles tinham um mapa, mas nunca deram o primeiro passo. Por quê? Esse grupo eram os teólogos, os guardiões dos textos sagrados. O conhecimento deles era impecável. Eles deram a Herodes a informação teologicamente correta. Mas para eles, a profecia era só informação acadêmica. Não era uma notícia viva, uma verdade que transforma, que move, que exige uma resposta. E aqui está a trágica ironia. Eles deram o endereço do Messias,
mas não sentiram a menor necessidade de fazer uma visita. A verdade se tornou tão familiar para eles que perdeu o seu poder. É uma advertência muito séria de que ter conhecimento sobre Deus não é a mesma coisa que conhecer a Deus. Em meio a toda essa hostilidade humana e indiferença religiosa, vamos ver como a providência divina estava ali, agindo em silêncio, protegendo a criança e cumprindo seu plano soberano. Olha só essa sequência de intervenções. Deus está sempre um passo à frente dos planos dos homens. Um sonho avisa os magos, frustrando o plano de Herodes. Outro sonho envia a família para a segurança no Egito. Sonhos guiam de volta e os estabelecem exatamente onde a profecia disse que eles deveriam estar. É como um xadrez divino, e a mão de Deus move cada peça. E essa frase, que se repete ao longo de toda a narrativa, é a chave de tudo. A fuga para o Egito, o massacre dos inocentes, o retorno a Nazaré, nada disso foi um acidente. Cada evento, por mais trágico que fosse, estava tecendo a tapeçaria do plano redentor de Deus, cumprindo profecias feitas séculos antes. E tudo isso nos traz da história antiga para o momento presente. A chegada do rei ainda exige uma resposta. A pergunta que ecoou em Jerusalém ecoa até hoje, para cada um de nós. A primeira resposta que podemos dar é a dos magos, uma resposta de busca ativa, de humildade para admitir que não temos todas as respostas e de uma alegria profunda quando finalmente encontramos aquele que procuramos. É a resposta da adoração. A segunda resposta possível é a de Herodes. Uma reação de hostilidade que nasce no medo, medo de entregar o controle da própria vida, de submeter a própria vontade a um rei soberano. É uma tentativa de eliminar Cristo como o governante do nosso coração. E a terceira resposta, talvez a mais perigosa de todas, é a dos sacerdotes. A indiferença. Conhecer os fatos sobre Jesus, concordar com a teologia, mas permanecer imóvel, impassível, com um coração frio. É tratar a maior notícia da história como se fosse uma mera trivialidade. E nós terminamos com esse pensamento: adoração, hostilidade ou indiferença. A pergunta que esse evento nos deixa não é o que sabemos sobre o rei, mas sim o que faremos com o rei. Porque no final das contas, a verdadeira fé não é definida pelo que está em nossa mente, mas pela resposta do nosso coração.